Vocês não estão achando que esse set aqui está meio apagado? Vamos resolver? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Fernandes, gravando mais um vídeo aqui diretamente do estúdio da Echoes. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 maiores erros da minha carreira e vou comentar cada um deles, para você, pelo menos, tentar evitar ou saber em que barco que você está entrando. Mas antes da gente continuar, você já sabe o que fazer, né? Faz a sua inscrição aqui no nosso canal, assiste esse vídeo até o fim, compartilha, deixe seu comentário aqui também sobre o que você achou desse vídeo e, claro, se gostou, deixa o like. Eu não vou narrar esses erros na ordem que aconteceram ou no grau de severidade, eu vou colocar na ordem que eu fui lembrando e fui anotando aqui no meu caderno. Erro número 1, achar que o equipamento é um limitador. Ter bons equipamentos é um facilitador. Agora, você ter um equipamento de entrada não significa que você não pode fazer boas fotos. Pelo contrário, eu já falei isso em outros vídeos. Um equipamento de entrada é uma escola. Pelo fato dele não trazer tudo de bandeja ali para você, você aprende melhor os recursos da sua câmera, você aprende melhor a tirar proveito do seu equipamento. E eu, assim como muitos que estão assistindo, ficava nessa bad de falar assim, meu equipamento é de entrada, minha câmera não é boa, a minha lente é uma lente do kit, aquela 18-55, que é muito comum vir tanto nas Nikons quanto nas câmeras da Canon. Uma curiosidade, a minha primeira câmera DSLR foi uma D3100 da Nikon, com lente do kit 18-55, fiquei com ela durante muito tempo, muitos anos, e depois eu demorei um pouquinho, mas depois eu percebi que as minhas fotos não estavam ficando da forma que eu queria, não por causa da minha câmera, mas por causa de eu culpar a minha câmera pela minha falta de conhecimento. Isso me ajudou a crescer. Erro número 2, não consegui controlar a minha ansiedade. Eu sou um cara ansioso, não a ponto de ter crise de ansiedade nem nada, mas eu sou ansioso. E isso é um problema, porque quando a gente é ansioso, a gente fica pensando muito no que as pessoas estão pensando, principalmente quando você vai fotografar uma modelo ou uma pessoa que não necessariamente seja uma modelo, mas fica assim, poxa, será que eu estou demorando muito para fazer? Será que ela está gostando? Será que está ficando legal? E muitas vezes essa ansiedade fazia com que eu cometesse erros. Eu não parava para respirar, pensar na cena, olhar. Não só erros, mas também fazia com que a foto não ficasse boa do jeito que eu queria. Às vezes eu chegava em casa, descarregava o cartão de memória e falava assim, puxa vida, perdi um bom ângulo, perdi um bom cenário, podia ter feito essa pose ou aquela. Mas por quê? Por causa da ansiedade. A ansiedade faz a gente esquecer as coisas, traz um monte de problemas, né? Então o que me faltava muito era parar, respirar, pensar a cena, fazer as coisas com calma. Isso me prejudicou bastante. Então, se você é uma pessoa ansiosa, tenta controlar isso, respira, vai com calma que vai dar tudo certo. Quanto mais calma você fizer o seu ensaio fotográfico, melhor as coisas vão ficar. Erro número 3, querer usar um monte de equipamento, querer fazer uma super produção em todas as situações. Esse é um erro que eu cometi demais e me arrependo, mas não a ponto de ter um lado positivo também, porque teve, né? Eu aprendi que hoje eu sei que isso nem sempre funciona. Você ter bons equipamentos, você comprar um equipamento novo e querer usar, isso é super ok. Quem não quer? Você compra lá uma lente nova, uma 85mm que você desejava, você já quer botar na tua câmera e sair fotografando. Só que, o que eu fazia antigamente? Eu tinha flashes, fui investindo em flash, em lente, em equipamento de iluminação, modificador e tal. E queria sempre usar tudo isso em todos os ensaios fotográficos. Só que isso é um erro, porque você começa a utilizar muita coisa, luz desnecessária, luz que você não precisa, principalmente no começo de carreira, que você ainda não entendeu direito como equilibrar aquelas luzes, né, como trabalhar aquilo lá, acaba deixando a foto artificial, acaba estragando um pouco a fotografia. Então, não necessariamente utilize todos os equipamentos que você tem. Se você for fazer uma cena em externa e for de carro, leva tudo o que for possível dentro do porta-mala do seu carro. Por quê? É preferível ter esses equipamentos no local e não precisar,
do que você sentir falta deles e eles estão lá na tua casa ou no seu estúdio. Agora, isso não significa que você precisa usar tudo, colocar todos os flashes que você tem para jogo e todos os modificadores e tudo mais. Mesmo que você tenha levado, ó, esse último sábado mesmo, eu fui fazer um shooting externa aqui em Mariporã, né, uma cidade vizinha de São Paulo, e eu levei um monte de coisa no porta-mala. Levei esses dois LEDs aqui da Ambitful, levei um set de flashes, de modificadores, e no final das contas acabei usando somente o rebatedor. Tudo isso de iluminação eu usei somente o rebatedor. Por quê? Porque o rebatedor era o que estava funcionando naquela situação, era o que resolvia meu problema. Não adiantava eu pegar e colocar um flash, sendo que não ia ficar legal a foto. O importante é a foto sair boa. Demorei um pouquinho para aprender, mas aprendi. O erro número 4 da minha carreira de fotógrafo foi não pensar em backup. Sabe aquela coisa que você fala assim, ah, nunca vai acontecer comigo, nunca vai queimar meu HD, nunca vou perder nada? Pois é, aconteceu. Aconteceu e aconteceu com foto de cliente, mas eu consegui salvar, mas foi por pura sorte. Eu tinha acabado de fazer um ensaio fotográfico, descarregado as fotos no computador, no dia seguinte eu fiz outro, aí eu formatei o cartão, ou seja, o único backup que eu tinha estava no meu HD do meu computador. E aí um belo dia eu lá editando foto, né, as fotos do cliente, trabalhando tal, e o computador ficando lento, até que parou de funcionar. Eu não conseguia mais acesso ao meu disco. Eu tenho sempre 2 discos no computador, né, um para sistema e outro para arquivos. Meu disco de arquivos simplesmente parou. Falei, meu Deus, com foto do cliente, o único backup que eu tinha. Aí a minha sorte foi que, trabalhando muitos anos com TI, a gente acaba adquirindo alguns conhecimentos. Catei o meu HD, congelei, comprei um HD novo. Por que eu congelei o HD? Só para você entender. O HD ele começa a falhar quando ele esquenta. Então eu comprei um HD novo, esperei o HD novo chegar, peguei o HD congelado, conectei e já fui copiando os arquivos. Copiei primeiro os mais importantes para depois copiar os de menor relevância, mas deu tudo certo, consegui fazer o backup. Só que foi assim, ó, fiz o backup e depois nem congelando ele funcionava mais. Então parou realmente, tive que jogar o HD fora. Agora não dá para a gente contar com a sorte. Então hoje em dia eu tenho muitos backups, inclusive. Eu tenho backup em disco externo, tenho o backup ali no meu HD mesmo, que fica dentro do computador, tenho um backup na nuvem, e como eu tenho um computador aqui no estúdio e um computador lá na minha casa, então muitos arquivos, quando ele sobe para a nuvem, ele já automaticamente faz o download no computador da minha casa. Então o risco de eu perder esses arquivos é bem baixo. Erro número 5. Esse erro aqui, quem está começando na fotografia comete muito, eu já cometi também, que é exagerar na edição. Às vezes eu olho lá no Instagram de algum pessoal que eu sigo que está começando, que pede para eu analisar as fotos, eu olho e falo, meu Deus do céu, o que é isso? É aquela nitidez absurda que parece que a foto vai saltar do celular quando você olha ela. Mas eu super entendo porque eu também no início da minha carreira cometi muito esse erro. Onde eu fiz o meu curso de fotografia, que eu me especializei em fotografia, era uma escola legal até, mais ou menos, mas os professores eram muito bons. Só que tinha um ou outro lá que era muito caga-regra. E sempre falavam assim pra mim, foto profissional tem que estar editada, tem que ter edição, senão não é foto profissional. E é uma puta besteira isso daí. Puta besteira, não cai nessa. Se a foto tá boa, não edita. Simples assim. Várias vezes eu já peguei foto pra editar, e quanto mais eu editava, pior a foto ficava. O que eu fiz? Zerei a edição e deixei a foto daquele jeito mesmo que saiu da câmera, e saiu boa. Eu edito sim minhas fotos, mas se não tem necessidade eu não edito. Por padrão a gente faz uma edição para criar um apelo visual, mas tem situações que não é necessário. E aí quando eu descobri aquela função Clarity do Lightroom, aí eu falei, nossa, agora minhas fotos estão com uma nitidez absurda. Eu colocava o Clarity quase lá no 100, e a foto ficava super nítida, super craquelada. Ficava uma porcaria. Quanto mais nitidez a gente coloca, mais a foto fica craquelada, mais defeitos e características e manchas de pele vão aparecer. Se você fotografar, por exemplo, uma paisagem e colocar o Clarity lá no 100%, vai também, por exemplo, um prédio, vai começar a aparecer a tinta descascando.
então não é legal. Não é legal. Ficou uma foto muito forte, não tem equilíbrio. Você pode usar o Clarity sim, porém com um certo limite ali, um certo cuidado para não exagerar. Erro número 6. Não acertar o horizonte. Nossa senhora, como eu tinha dificuldade para acertar o horizonte. Não que eu tentasse, esse era o problema. Eu botava a câmera no olho ali, começava a clicar, aí na hora que eu abria no computador para editar, eu falava, nossa senhora, a foto tava assim, ó, toda torta, e às vezes você não tem espaço para acertar, né? Por mais que dê para acertar o horizonte na pós-produção, primeiro, você vai perder pixel. E segundo, que às vezes você vai perder parte da cena, ou seja, se o enquadramento está ali ó, no limite e eu tentar virar, já começa a perder um pouquinho dos objetos que eram para entrar ali na cena. Então, sempre tira um tempinho para, na hora de fotografar, deixar o horizonte ali certinho para não ficar com o horizonte torto. 7º erro que eu cometi na minha carreira, e esse tem muito a ver com o erro 6, que é o enquadramento. O erro 6 era a questão do horizonte, né, da foto ficar torta. O erro 7 é o enquadramento. Às vezes a gente na pressa, na ansiedade, lembra que eu falei da ansiedade? Eu acabava não fazendo um enquadramento legal, não utilizando nem proporção áurea, nem regra dos terços. Tudo bem, regras foram feitas para serem quebradas. Só que você tem que saber quando você quebra essas regras. É diferente você quebrar uma regra de você cometer um erro. E eu cometia erros, muitos erros na hora do enquadramento. Eu falava, pô, mas por que eu cortei o pé da pessoa e tem um espaço na cabeça dela muito grande ali que eu poderia enquadrar melhor e fazer a foto de corpo inteiro? Ou por que a pessoa está muito aqui ó, no canto do quadro e tem todo esse espaço sobrando? Mas eu só ia ver isso daí depois, na hora de baixar as fotos no computador para editar. Aí você consegue fazer um corte, acertar e tudo mais? Consegue. Mas novamente eu digo, você perde pixel, você pode perder uma parte da cena. Hoje em dia, só um extra aqui, falando desse negócio de enquadramento, hoje eu fotografo deixando um pouquinho de espaço quando eu faço em externa, por causa daquela rede social medíocre que eu não gosto nem de falar o nome. Só de pensar já me dá uma coisa ruim. Sabe qual que é? Instagram. O Instagram ele só deixa postar a foto na horizontal no formato 4:5. A câmera ela fotografa em 2:3, então não encaixa. Aí você tem que deixar um espaço, fazer um crop para poder postar na porcaria do Instagram. Se você quiser me seguir na porcaria do Instagram, eu vou deixar o @ aqui embaixo. Segue lá, pelo menos para dar um engajamento. A rede é uma droga, mas segue, engajamento. Engajamento é sempre bom. E lá também você vai conseguir ver o portfólio da Ecos, as fotografias que eu fiz para a Ecos. Né? Parece que é a única forma, inclusive, hoje em dia, da gente mostrar nosso trabalho, infelizmente. Mas vamos lá, vamos para o 8º erro que eu anotei aqui no meu caderninho. 8º erro, não estar sempre com a minha câmera. Nossa, quantas vezes eu me arrependi. E olha que eu levava bastante para todos os lugares. Na época que eu trabalhava com TI, eu viajava bastante. Sim, eu trabalhei muito tempo em paralelo com TI e fotografia. E como eu precisava viajar muito nessa época da TI, eu levava sempre minha câmera a tiracolo. Nessas ocasiões eu nunca esquecia. Agora, às vezes coisas comuns, de dar um passeio, ir num parque, fazer alguma coisa, ou, enfim, para qualquer outra oportunidade, às vezes eu deixava ela em casa e falava, talvez não tenha nada interessante para fotografar, talvez, né? E aí chegava no local e falava, caramba, devia ter trazido minha câmera, tem um pôr do sol maravilhoso, um cenário bonito, ou tem um artista de rua se apresentando ali e fazendo uma performance fantástica que valeria muito a pena fotografar. Então, você não estando com a sua câmera, você perde oportunidades. Porém, eu vou ser compreensível aqui em um aspecto. Vivemos no BR, e aqui em BR, a gente às vezes não carrega a câmera por medo. A gente tem esse problema da violência, de assalto. A câmera é um equipamento muito caro. E eu sei que para quem é fotógrafo, a câmera ela acaba sendo o xodozinho da gente, né? Não é uma questão também de preço, de valores, né? É um equipamento caro, mas é aquele equipamento que está sempre ali com a gente, que traz oportunidades, que abre portas para a gente estar nos lugares e tudo mais, né?
e fazer boas cenas e conhecer pessoas também. Então a câmera ela tem um valor sentimental para o fotógrafo, então a gente às vezes acaba não carregando ela em todos os lugares, justamente pelo medo de ser roubado, de ser assaltado. Mas sempre que possível, leve a sua câmera, faz um seguro da sua câmera, porque não vai trazer de volta o valor sentimental dela, mas pelo menos traz de volta o dinheiro, o que já é muita coisa. Erro número 9. Ter vergonha de fotografar. Você vê que eu sou todo cagado, né? Eu sou tímido, eu sou ansioso, eu não levava minha câmera, mas isso daí eu já corrigi. Enfim, eu sou muito tímido e às vezes eu queria fotografar uma cena, algo acontecendo, algo que até a pessoa que estava sendo fotografada iria gostar de se ver na foto, mas eu ficava meio... será que a pessoa vai gostar? Será que eu posso? Realmente tem algumas pessoas que se incomodam, mas uma forma de você perceber isso é você se aproximar com a sua câmera. A pessoa dá sinais. Se a pessoa virar o rosto, ou se a pessoa for bem objetiva e falar, não me fotografa, por favor, não quero, não gosto de ser fotografado. Aí beleza, você respeita e segue a sua vida. Agora, muitas ocasiões eu ficava com receio de fotografar, receio de pedir para a pessoa fazer uma cena, ou fazer uma pose, ou estar numa posição. E aí, novamente, quando volta para casa, que você fala assim, pô, mas por que eu agi assim? Por que eu não tomei coragem, fui falar com a pessoa que eu queria fazer uma foto dela? Então a vergonha acaba sendo também um limitador. Então, eu sei que não é fácil chegar e falar para você, não tenha vergonha. Quem é tímido, você consegue trabalhar isso, mas não necessariamente você consegue resolver. E o erro número 10, confiar mais nas pessoas do que no meu próprio instinto. Esse é um erro que, olha, se você puder evitar, é melhor. Não que as opiniões das pessoas não sejam importantes, porque você fotografa para pessoas, então as pessoas têm que olhar sua foto e gostar. E esse feedback ele é importante. Só que às vezes tem pessoas que são muito negativas, tem pessoas que ficam analisando alguns detalhes da foto que não vêm ao caso, são irrelevantes. Volto a dizer uma frase que eu ouvi uma vez do J.R. Duran, que ele fala assim, existe dois tipos de foto, foto boa e foto ruim. Não importa se você usou regra dos terços, proporção áurea, ou se não usou regra alguma, a foto precisa estar boa. Como também tem foto que a pessoa usa a fotometria correta, usa a proporção áurea, regra dos terços, triângulo de cores, tudo, você vai olhar, a foto fica sem mensagem, a foto tá ruim, a foto não tá causando impacto algum. E no começo eu participava muito daqueles grupos de Facebook, né, que você posta a foto, a pessoa analisa. Eu me lembro de uma foto, uma vez que eu fiz do Cid, o modelo Cid, que tá sempre aqui no estúdio, em que eu fiz um panning com a câmera e usava o flash para congelar somente o Cid, ou seja, todo o cenário atrás eu fiz na Paulista, que tem muitas luzes, né, então fica legal de fazer panning lá. Fiz um panning lá, o Cid congelado, então ficava aquele borrão e o Cid nítido na cena. Aí vieram me falar assim, mas essa foto tá borrada, mas essa foto tá tremida, mas gente, será que não está claro o suficiente que eu quis fazer a foto assim, que o conceito da foto é esse? Então, foi uma sugestão que eu simplesmente ignorei, caguei. E a foto ficou maravilhosa, tanto que pessoas que conhecem de fotografia vieram elogiar. Essa lista com os 10 erros já estava pronta quando eu lembrei de mais 2, então eu vou colocar aqui mais 2 erros extras que eu cometi na minha carreira e que hoje eu não faço mais. O que seria o erro número 11 é ter dó de deletar as fotos, principalmente arquivo em RAW. A gente sai para fotografar e a câmera digital ela permitiu que a gente fizesse foto adoidado. Quanto couber no cartão de memória ali a gente faz. Né? E às vezes o cartão de memória cabe 500, alguns 1000 fotos. E aí você depois vai fazer a escolha das fotos que você mais gostou, vai editar e vai ser ali o ensaio principal. Só que no começo eu tinha muita dó, falava, e se um dia eu quiser reeditar essas fotos, ou aprender melhor Photoshop, não sei o quê. E aí sabe o que aconteceu? Esse dia nunca chegou, porque dá uma puta preguiça de você pegar a foto antiga, ficar editando, já passou, já perdeu o timing, aí as fotos antigas vão ficar uma coleção com uma edição mal feita, outra com uma edição bem feita. E o que eu faço? Vou lá, fotografo, hoje, né? Hoje que eu aprendi a não ter dó. Vou lá, fotografo, escolho as fotos, ou se é para cliente, o cliente escolhe as fotos, eu edito e deleto todas as outras.
porque armazenamento tem um custo, então não dá para você manter as fotos no seu computador para o resto da vida, principalmente arquivo em RAW, que é muito pesado. E o erro extra número 2, o que seria o 12º erro que eu cometi na minha carreira, foi comprar equipamentos sem critério. Equipamento de fotografia é muito caro, e se a gente não pensar bem naquilo que a gente vai comprar, às vezes a gente gasta uma grana muito alta com um equipamento que, será que vai ser útil? Será que vai trazer um retorno financeiro? Será que eu vou gostar de utilizar aquele equipamento? Então, eu ia muito naquela coisa de equipamento da moda, todo fotógrafo tem que ter uma 35mm. Não é, se a 35mm não serve para você, não compra. Pesquisa a lente que você precisa, ou que vai te atender, né? Pesquisa a sua necessidade para ver qual lente vai te atender e sim você faz o investimento quando possível. Agora, ficar comprando um monte de equipamento para ficar só ali tomando poeira na sua estante, isso não vale a pena. Já cometi esse erro, hoje não faço mais. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, fazer o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E para quem está interessado nesses bastões de LED da Ambitful, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você comprar diretamente do site deles. Um forte abraço para todos vocês e, errando ou não, nunca deixe de fotografar.